Olá, alunos! Aqui é a professora Melissa Eloá em mais uma aula da disciplina de Estágio Supervisionado 1. Iniciaremos a nossa aula da Unidade 2 com o tema Elementos Teóricos Metodológicos de Organização do Plano de Aula. A preparação da aula é um momento muito importante para a definição dos objetivos de ensino e para fazer conexões e articulações com assuntos já desenvolvidos. José Libânio diz que o plano de aula é um instrumento que sistematiza todos os conhecimentos, atividades e procedimentos que se pretende realizar numa determinada aula, tendo em vista o que se espera alcançar como objetivos junto aos alunos. Então, você, ao elaborar o seu plano de aula, você deve considerar os aspectos sociais e as necessidades dos alunos para a operacionalização dos conteúdos. Então, qual é a importância do plano de aula? Essa questão ela merece nossa atenção de maneira muito cuidadosa, porque, além do planejamento refletir o que será realizado, demonstra que você tem responsabilidade e compromisso em prol da formação do aluno. A elaboração do plano de aula é o momento de decidir os objetivos a serem alcançados pelos alunos, o conteúdo programático adequado para o alcance dos objetivos, estratégias e recursos que vai adotar para facilitar a aprendizagem, critérios de avaliação, entre outras especificidades. Você deve fazer essa pergunta assim: o que eu quero que meu aluno aprenda? No primeiro momento, o conhecimento da realidade na qual se vai atuar faz com que, à medida que um professor obtém dados dos seus alunos quanto às facilidades ou dificuldades de aprendizagem, ele pode reordenar as suas ações, os seus métodos, adequando-os ao ritmo e às necessidades de seus alunos. Assim, o plano de aula deve ser norteado pelo perfil do aluno, pelo contexto escolar e concepções do projeto pedagógico da escola. Quando estabelecemos objetivos, devemos ter em mente que, durante sua elaboração, estamos dialogando com o mundo, atribuindo sentido ao fato de se ensinar e de se aprender. Devemos saber por que e para que ensinamos o que ensinamos. Podemos convencer a comunidade de alunos desses propósitos e colocar a sua aprendizagem em forma de desafios permanentes. Então, é importante escolher o tema e o conteúdo a ser trabalhado, avaliar a relevância desse conteúdo e pesquisar as atualidades sobre o tema. Deve-se perguntar o que você espera que os alunos sejam capazes de fazer ao fim daquela aula, ou seja, os objetivos específicos relacionados a cada uma das etapas de desenvolvimento do trabalho. Para isso, ao elaborar os objetivos específicos, você deve levar em consideração os verbos para a elaboração dos objetivos. Na elaboração dos objetivos, a escolha adequada do verbo é de crucial importância. Ele é o ponto-chave para exprimir a sua intenção. Então, aqui você tem alguns exemplos de verbos que podem ser utilizados, como aplicar, criticar, especificar, exemplificar. De acordo com aquilo que você deseja da sua aula, você vai escolher um verbo. Então, você vai encontrar esses verbos aqui, tem uma série de outros que vocês podem utilizar. Ao continuar o seu plano de aula, você deve fazer uma previsão do tempo, organizando em pequenas etapas tudo que for trabalhado. Defina seus procedimentos metodológicos, pensando como estas estratégias facilitarão o entendimento do conteúdo. Por exemplo, você pode optar por uma aula expositiva, uma aula prática ou um estudo de um texto, fica a seu critério. Ao definir sua metodologia, explique como será a sua aula, momento por momento,
pontuando uma previsão de tempo para cada etapa. Escolha os recursos a serem utilizados, os instrumentos que auxiliarão a promover o aprendizado e circulação do conhecimento de acordo com a metodologia escolhida. A avaliação de aprendizagem é a forma como você avaliará o aluno, como a prova escrita, a participação dos trabalhos, as pesquisas, tarefas de casa, entre outras atividades. Então, ao elaborar uma avaliação de aprendizagem, você deve levar em consideração algumas questões. Como verificar a aprendizagem? Como acompanhar o processo educativo? Quais os critérios para definir o sistema de avaliação? Quais os métodos e tipos de instrumentos de avaliação? A coerência entre os métodos de avaliação e os objetivos delineados? Em relação às referências, todo o material que o professor utilizou para fazer o seu planejamento, você deve colocar lá. Então, é importante tê-los em mão, pois, caso os alunos precisem ou apresentem interesse, terá como passar essas informações. Então, estruturalmente, este é um plano de aula básico que provavelmente vocês já utilizam. Adequem de acordo com o usado na escola e antes conversem com o professor colaborador para saber se realmente ele utiliza esse modelo ou ele tem outro modelo. Aí você vai adequar de acordo com o professor colaborador e a escola. Lembre-se que cada um desses aspectos relacionados ao plano de aula irá depender das suas intenções, sendo que você poderá fazer combinados prévios com os alunos e com o professor colaborador sobre cada um deles. Faça uma previsão do que os seus alunos já sabem sobre o conteúdo para incrementá-lo. Elabore objetivos claros e mensuráveis e agregue em sua aula a apresentação de vídeos, jogos, dinâmicas, apresentação de experimentos, pesquisas online, entre outras novidades. Então, turma, essa foi a nossa aula sobre o plano de aula e aqui eu tenho algumas referências que vocês podem pesquisar para enriquecer a elaboração do plano de aula de vocês. Aqui vocês podem encontrar também o site dos verbos para a elaboração dos objetivos e lá vocês vão encontrar diversos objetivos. Então ficamos por aqui, muito obrigada, até a próxima!